Fala, torcedor palmeirense! Hoje nós temos uma notícia inacreditável que vai ecoar nos quatro cantos do planeta futebol. Recado do topo do mundo, com Ronaldo Fenômeno elevando o Palmeiras a padrão europeu em uma conferência da FIFA na Suíça, destacando o clube como modelo de gestão na América Latina e contrastando com rivais mais dependentes de mídia e patrocínios. Essa é uma bomba que acabou de cair no mundo do futebol, posicionando o Verdão como referência global e fortalecendo sua imagem imbatível. Fique até o final desse vídeo porque vou revelar um segredo impressionante sobre essa declaração que pode abrir portas inéditas para o Palmeiras e mudar o jogo para sempre. Agora, se você é um verdadeiro torcedor do Verdão e quer ficar por dentro de todas as notícias do clube, todos os bastidores exclusivos e análises que ninguém mais traz, se inscreva no canal Plantão Palmeiras News. Curta esse vídeo e comente aí embaixo de qual lugar você está assistindo, seja de Oliveira, em Minas Gerais, de São Paulo, do interior ou de qualquer parte do mundo. Queremos sentir o pulsar dessa torcida unida. Vamos mergulhar direto nessa declaração que veio como um raio do topo do mundo, diretamente da conferência da FIFA na Suíça, onde Ronaldo Fenômeno, o ídolo eterno do futebol mundial, com suas Copas do Mundo pela seleção brasileira e passagens lendárias por Barcelona, Inter de Milão e Real Madrid, colocou o Palmeiras no pedestal das maiores potências da América Latina, comparando sua gestão ao padrão europeu de clubes como Bayern de Munique e Manchester City, que dominam ligas com autonomia financeira, bases sólidas e estádios próprios, que geram receitas independentes. Ronaldo, em um painel sobre o futuro do futebol sul-americano, não poupou elogios ao Verdão, destacando como o clube construiu uma estrutura invejável, com a academia de futebol moderna que forma talentos como Endrick e Estevão William, vendidos por fortunas ao Real Madrid e ao Chelsea. O Allianz Parque, que se paga sozinho com shows e eventos, além dos jogos, e uma autonomia financeira que permite investimentos sem depender excessivamente de direitos de TV ou patrocínios voláteis, contrastando com rivais brasileiros que, segundo ele, ainda sofrem com instabilidades por se apoiarem demais em mídias e acordos pontuais que flutuam com o mercado. Essa fala repercutiu internacionalmente, com jornais como o Marca, na Espanha, e o The Guardian, na Inglaterra, destacando o Palmeiras como o modelo a ser seguido na América do Sul, elevando o clube a um status global que atrai olheiros e investidores de todo o planeta. E isso vem num momento perfeito para o Verdão, que em fevereiro de 2026 lidera o Paulistão com invencibilidade e se prepara para a Libertadores com um elenco reforçado por nomes como Arias do Wolverhampton, mostrando que a gestão de Leila Pereira, com sua visão empresarial, está colhendo frutos que vão além dos títulos, construindo um legado sustentável que faz inveja a gigantes europeus e silencia críticos que outrora questionavam a dependência do clube de vendas de jogadores, agora transformadas em ciclo virtuoso de reinvestimento em infraestrutura e talentos da base. O drama dessa bomba ganha ainda mais intensidade quando analisamos o contexto da conferência da FIFA, onde Ronaldo, como embaixador do esporte e dono do Cruzeiro, que luta para se reerguer na Série A após anos turbulentos, usou o Palmeiras como exemplo positivo para ilustrar como o futebol brasileiro pode competir com a Europa, citando especificamente a base forte do Verdão, que produziu não só Endrick, vendido por 60 milhões de euros, mas também jovens como Luiz e Alan Elias, que atraem assédio constante de clubes como o Shakhtar Donetsk e o Porto, mas que o Palmeiras barra com contratos blindados e cláusulas de multa rescisória altas, que protegem o patrimônio do clube, permitindo que esses garotos amadureçam no Allianz antes de uma venda histórica, que reforce os cofres sem enfraquecer o time imediato. Ronaldo exaltou essa estratégia, comparando-a à do Ajax holandês, que vende estrelas como De Jong e De Ligt, mas mantém competitividade com reposições internas, e contrastou com rivais que, nas suas palavras, dependem mais de holofotes midiáticos e patrocínios instáveis do que de uma base sólida.
uma cutucada sutil que pegou fogo nas redes sociais, com torcedores de Flamengo e Corinthians reagindo com indignação, mas que reforça a imagem do Palmeiras como o clube mais profissional do Brasil, com receitas diversificadas do estádio próprio, que gerou mais de 200 milhões de reais em 2025, entre bilheteria, naming rights e eventos como shows de Coldplay e Taylor Swift, permitindo investimentos em tecnologia, como o Centro Médico de Ponta, que recuperou jogadores como Dudu de lesões graves e manteve o elenco competitivo, mesmo em maratonas de 70 jogos por ano. Essa repercussão internacional não é mera coincidência. Ela chega em um ano em que o Palmeiras disputa o Mundial de Clubes da FIFA expandido em junho nos Estados Unidos. E as palavras de Ronaldo posicionam o Verdão como favorito sul-americano ao lado do Flamengo, mas com uma gestão que, segundo ele, está anos à frente em sustentabilidade, inspirando debates globais sobre como o futebol latino pode desafiar o domínio europeu com modelos como o do Palmeiras, que equilibra a ambição esportiva com saúde financeira, evitando dívidas crônicas que assolam clubes como o Barcelona atual. Enquanto o eco dessa declaração de Ronaldo ressoa pelo mundo, o Palmeiras não para nos bastidores e reage com firmeza ao assédio europeu sobre suas joias da base, barrando propostas iniciais por Alan Elias, o zagueiro de 19 anos que despontou no Sub-20 com interceptações líderes na Copa São Paulo de 2025 e já treinou com o profissional sob olhares de Abel Ferreira, que o vê como o próximo Gustavo Gomes, com sua altura de 1,90 m, força no jogo aéreo e saída de bola refinada que o tornaram alvo do Porto e do Benfica, que ofereceram 8 milhões de euros, mas foram rechaçados pela diretoria, que prioriza o desenvolvimento interno antes de qualquer venda, estendendo seu contrato até 2030, com multa de 50 milhões de euros, que garante controle sobre seu futuro e evita saídas precoces como vistas em rivais que perdem talentos para a Europa sem reposição adequada. Essa proteção se estende a outras promessas, como Eduardo, o meia de 17 anos, tratado nos corredores da academia como a futura venda histórica, que pode superar os 70 milhões de euros de Endrick, com sua visão de jogo comparada a Rafael Veiga nos tempos de base e dribles que já viralizaram em treinos abertos, onde ele humilhou marcadores experientes como Zé Rafael, atraindo olheiros do Manchester City e do Paris Saint-Germain, que sondaram, mas receberam um não categórico da presidente Leila Pereira, que enfatiza a filosofia de formar para conquistar antes de vender, um modelo elogiado por Ronaldo na conferência como o que diferencia o Palmeiras de clubes dependentes de injeções externas, permitindo que Eduardo amadureça no time principal, talvez já no segundo semestre de 2026, após a Copa do Brasil Sub-20, onde ele lidera em assistências com passes que quebram linhas defensivas e criam chances claras para atacantes como Luigi, reforçando a base forte que Ronaldo destacou como pilar do sucesso europeu equivalente do Verdão, com investimentos anuais de 50 milhões na formação, que renderam não só vendas milionárias, mas títulos como a Copinha de 2022 e 2025, que enchem o Allianz de orgulho e garantem um fluxo constante de talentos que mantém o clube competitivo, mesmo em transições de elenco. Isso muda tudo para o Palmeiras em 2026, torcedor, porque as palavras de Ronaldo não são só elogios vazios, elas elevam o clube a um patamar onde parcerias internacionais se tornam realidade, com a FIFA olhando para o Verdão como case de sucesso para workshops sobre gestão sustentável, que podem atrair mais investimentos globais e fortalecer a marca alviverde além das fronteiras, contrastando com rivais que ainda lutam com dívidas e dependência de cotas de TV que flutuam com audiências voláteis, enquanto o Palmeiras colhe os frutos de um estádio próprio, que gera receitas autônomas, e uma base que produz estrelas como Alan Elias, cujo bloqueio ao assédio europeu sinaliza uma estratégia de retenção que permite ao time brigar por tudo na Libertadores, com um elenco mesclado de veteranos como Dudu e jovens prontos para explodir, criando um ciclo virtuoso que Ronaldo comparou ao do Real Madrid, com sua La Fabrica, que forma galácticos internos antes de contratações bombásticas.
A repercussão dessa conferência já se sente nas redes, com hashtags como Palmeiras Europeu trendando mundialmente e torcedores de Bayern e City comentando similaridades em fóruns internacionais, enquanto no Brasil a fala de Ronaldo cutuca rivais como o Flamengo, que apesar de títulos recentes, depende mais de patrocínios pontuais do que de uma estrutura autossuficiente, e o Corinthians, que enfrenta instabilidades financeiras, apesar de sua torcida massiva, destacando como o Verdão, com sua autonomia, investe em inovações como o uso de IA para análise de desempenho que otimizou o treino de joias como o Eduardo, cujo potencial para venda histórica é calculado em 80 milhões de euros, com métricas de scouts que o comparam a Pedri do Barcelona, pela maturidade tática aos 17 anos, garantindo que o Palmeiras não só proteja, mas multiplique seu patrimônio humano em um mercado inflacionado, onde clubes europeus caçam talentos sul-americanos com voracidade. A partir de agora, novas mudanças terão que ocorrer no cenário do futebol brasileiro, com o Palmeiras liderando o caminho como modelo europeu apontado por Ronaldo, inspirando reformas em rivais que podem adotar práticas semelhantes, de base forte e estádios multifuncionais, para competir em igualdade enquanto o Palmeiras barra a sede